Bom dia, bom dia! Tô aqui, ó, parecendo um giraia. A gente acorda de manhã, né? Virada no giraia. Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma semana aí maravilhosa, tenha dado tudo certo. E agora a gente já tá aí no final de semana, sextou, segunda-feira é feriado. Então a gente tem aí um final de semana aí prolongado. Tudo bem com vocês? E o que a gente vai conversar hoje? Vamos bater um papo. Tem uma dúvida que sempre aparece na menopausa. Quando a gente entra, meninas, na menopausa, tem várias coisas, né, que acontecem no nosso corpo. E aí a gente começa a ficar em dúvida. Ai, mas o que que eu uso? O que que eu preciso tomar para melhorar? Qual que é o caminho, né? A gente começa a ficar com um monte de dúvida para sanar aquele sintoma que a gente está sentindo. Então, na menopausa vem uma chuva de sintomas. Então, mexe com a nossa energia, mexe com flacidez, com queda de cabelo, mexe com desânimo, depressão, alterações de humor, mexe com secura no corpo, né? Desde secura do cabelo, pele, vagina fica muito seca, dor nas relações sexuais, é, a queda, né, de libido, a gente não tem vontade de fazer nada. Então, assim, acontece várias, e por aí vai, né? Doenças cardiovasculares, osteoporose, um monte de coisa, e a gordura começa a brotar também. Então, assim, é uma chuva de sintomas, meninas, que começa a aparecer, e aí a gente fala assim, nossa, qual que é o caminho, né? Vamos pensar em termos aí de suplemento, que é uma dúvida que sempre tem, o que que eu tomo? O que que eu preciso tomar aí? Qual que é o número um de suplemento? Então, meninas, é uma coisa importante a gente entender que é assim, ó, o nosso corpo, ele é formado de nutrientes. Para tudo acontecer lá dentro, ele precisa de matéria-prima, ele precisa da substância para ele poder fazer as coisas. Então, se eu quero ter um cabelo de qualidade, eu preciso dar nutriente, eu preciso, né, dar condições para que ele faça aquele cabelo, aquela unha, para que ele faça aquela renovação celular, para que ele faça aquele neurotransmissor. Então, para tudo a gente é dependente dos nutrientes. Por isso que a gente sempre tá falando, nossa, a gente tem que melhorar a alimentação, tem que ter um prato colorido. E quando a gente pensa em tomar suplemento, né, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, ele precisa, durante o dia, mais de 70 nutrientes por dia. É reciclado para fazer as coisas, tá? Então, o nosso corpo, ele é como se fosse uma fábrica lá dentro, uma demanda que precisa entrar nutriente para ele executar as coisas. Se não entra os nutrientes, as vitaminas, os minerais, né, nas quantidades que o corpo precisa, isso vai ser muito individualizado. Tem pessoas que vão precisar muito mais de um nutriente, tem pessoas que vão precisar muito mais de outro e assim vai. Então, se não entra esses nutrientes em quantidades adequadas, o que a máquina faz? Ela segura, ela vai acudir a emergência. Ah, estava fazendo cabelo, mas faltou matéria-prima ali para fazer um cabelo. Não vai sair o produto final, um cabelo de qualidade. Vai sair meia boca e assim vai. Então, tudo no nosso corpo, quando falta matéria-prima, sai meia boca ou não sai. Porque o corpo nosso, ele sempre vai priorizar para sua sobrevivência. Então, tudo que for sobrevivência, ele vai priorizar. O cabelo não é sobrevivência, a unha não é sobrevivência, a flacidez não é sobrevivência, né? Então ele vai, por isso que a gente vai caindo as coisas, porque não tá faltando. Se eu sou uma pessoa estressada, se eu sou uma pessoa que não me alimento corretamente, se eu sou uma pessoa que fumo, que bebo, que não durmo, aí piorou. Aí
E aí, meninas, virou no giraia. Porque o corpo, imagina o estresse o tempo todo ali, então a falta vai ser muito maior. E aí a gente tem uma queda muito brusca. Então, por isso que na menopausa muitas coisas vêm a cavalo, porque a gente já começa a entrar na menopausa com vários sintomas. E aí chega ali e não a máquina está faltando matéria-prima, não tem, e aí começa a dar problema. E também tem vários atrapalhadores, né? Que a gente pode pensar o intestino, que é um atrapalhador. Se eu estou, por exemplo, proliferando mais bactérias ruins lá dentro, eu não vou absorver aquele nutriente, né? A falta de alimentação, da qualidade do que a gente está comendo, como eu falei, o estresse, a droga, o álcool, o sono, todos esses são atrapalhadores que fazem com que eu recicle menos nutriente para minha máquina. E daí eu começo a adoecer, eu começo a aparecer um monte de sintomas. Então, na menopausa, nós temos que ter, meninas, um olhar muito mais apurado para nossa saúde, porque a gente está comendo, Mas se eu fosse, por exemplo, assim, escolher, nossa, eu preciso selecionar uma vitamina, um mineral, o que eu poderia pensar em primeira mão, assim, em termos para dar aquele impacto lá, que tem um impacto grande no nosso corpo, né? Então, se a gente fosse escolher, existem algumas vitaminas, alguns minerais que são extremamente importantes. É claro que a gente nem vai ter tempo de falar de todos aqui, mas tem alguns que são prioridade quando a gente pensa na menopausa. Um deles é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é uma vitamina que faz parte do nosso complexo B, mas ela tem uma função muito grande em atuar lá nas nossas mitocôndrias. As mitocôndrias, à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão caindo, elas também vão envelhecendo, hábitos de vida, então assim, não durmo, eu tô estressado, eu vou derrubar a mitocôndria, se eu estou acima do peso, eu vou ter mitocôndrias mais lenta, se eu tenho metal tóxico no corpo, se eu tenho parasita no corpo, então tudo isso vai derrubar as nossas mitocôndrias. E a mitocôndria é o nosso gerador de energia. Por isso que é muito comum na menopausa, com a queda dos hormônios, meninas, a gente ficar cansada, sem energia para nada, raciocínio lento, a coisa não vai. E a gordura começa a brotar, porque quem queima gordura do nosso metabolismo, a gente tem que estar bem de mitocôndria, que são essas mitocôndrias que é a usina, que incinera, que queima essa gordura nossa. E aí, se eu tenho poucas mitocôndrias, eu vou reciclar mais gordura, eu vou ficar mais cansado, tudo vai trabalhar lento, sabe aquela coisa assim, no morno, não tá lá no seu, no ápice, né, no seu normal, ele tá tudo ali no lento. Então a coenzima Q10 é uma vitamina fantástica, porque ela tem uma ação aí em acudir, em dar um bate-papo lá com as nossas mitocôndrias, em ativar, então ela melhora a nossa energia, aquele cansaço, então ela faz essa melhora. E ela tem uma ação também na melhora lá dos nossos hormônios, do estrogênio, da progesterona. Para tudo isso a gente depende de boas mitocôndrias. E a coenzima Q10, ela tem esse impacto positivo aí, quando a gente pensa nessa crise hormonal que está acontecendo no nosso corpo. Então a gente precisa melhorar, ter nutrientes que ative essa mitocôndria. E uma delas é a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10 é número 1 para ativar. Então, se eu tenho uma mitocôndria lenta, eu vou ter primeiro uma energia baixa. Eu vou ter, essa energia baixa tá ligada com todo esse cenário que eu coloquei para vocês aí. Então, a gente precisa melhorar. E assim, eu melhoro mitocôndrias com coenzima Q10,
que é essa vitamina, eu melhoro com atividade física, porque uma das coisas, meninas, que a mitocôndria faz, a queda, é envelhecimento. Então a gente acelera demais o envelhecimento. Então eu preciso melhorar o meu hábito e eu preciso jogar uma coenzima Q10 ali para dar uma acordada naquela mitocôndria, para dar aquela melhorada na energia, fazer o metabolismo, digamos assim, a máquina aqui funcionar. Porque senão ela vai trabalhando assim, sabe? Vamos imaginar um fusquinha que não tá pegando direito, muito lento, muito fraco, tudo meia boca, entendeu? A gente não, a gente quer o máximo, a gente quer a Ferrari dentro da gente, que trabalhe, que faça, que aconteça, que energia, disposição, que eu crie, né? Então é assim que a gente quer ver o nosso corpo. E na menopausa a gente tem essa queda, mas um dos motivos é por conta disso. Então a gente precisa melhorar aí a mitocôndria. E aí nós temos um outro mineral que ele é assim, número 1. Se eu tiver que escolher o mineral para o nosso metabolismo, porque a gente é como eu sempre falo, eu dou um tiro num lugar e acerto um monte de outras coisas. Então esse mineral é o magnésio. O magnésio, meninas, se eu tiver que escolher um mineral, número 1, magnésio, ele participa mais de 400 reações bioquímicas dentro do nosso corpo. Então, aquilo que eu falei, faltou magnésio, isso daqui não é emergência, então fica de fora. Faltou, e daí a minha máquina vai caindo. E, infelizmente, quando a gente pensa assim em alimento, a gente vai ter o magnésio nos cereais integrais, só que assim, existe uma diminuição do refinamento, né? Desse refinamento das farinhas hoje. Então, tem uma diminuição aí de 80%, uma média, do nosso magnésio dos nossos cereais, por conta desse refinamento que acontece na nossa alimentação. E o magnésio, meninas, ele tem uma função assim, como eu falei, mais de 400 reações bioquímicas. Ele atua, por exemplo, no nosso metabolismo para ativar outros nutrientes. Então a gente depende do magnésio para o cálcio, para a vitamina K, a gente depende para o potássio, para o zinco, para o cobre, para o ferro, para a vitamina D, para a vitamina C. Então, assim, inúmeras vitaminas e minerais, a gente precisa do magnésio. Pensando assim, no óxido nítrico que atua lá na nossa pressão, para regular a nossa pressão, a gente depende de magnésio. Então não adianta eu ter várias coisas, mas faltou magnésio. Vários outros minerais, se faltou magnésio. Então, por exemplo, lá pensando no cálcio, na osteoporose, é fundamental o magnésio. Senão o cálcio ele não vai para lugar nenhum. Eu posso estar me entupindo de cálcio, mas faltou magnésio, eu vou ter problema. Então o magnésio ele participa numa série de coisas. Então vamos pensar assim, a parte de neurotransmissores, para pressão, para todas as doenças cardiovasculares, para nossa insulina, para fazer contração muscular, para nossa permeabilidade lá da nossa membrana celular, a regulação do nosso tônus vascular, aí entra aí humor, depressão, neurotransmissores. Então, por exemplo, a gente tem lá a nossa serotonina. A nossa serotonina, ela é fundamental aí na menopausa, porque quando a gente cai os nossos hormônios, a serotonina cai. E aí a gente fica ansioso, compulsivo, a gente não dorme, a gente fica depressivo. E para formar essa serotonina, a gente tem lá o nosso triptofano, e esse triptofano ele vai se transformar na serotonina. Só que para fazer essa transformação do triptofano em serotonina, a gente depende do magnésio. Então, se eu tenho uma baixa de magnésio, eu não tenho serotonina.
E aí eu começo a abrir uma porta gigantesca de doença. Então a gente precisa, quando a gente pensa assim, né, hipertensão, infecções bacterianas, nas doenças cardiovasculares, nas doenças autoimunes, na energia, no cálcio, melhorar os nossos radicais livres, né? Ele ajuda a expulsar o excesso de radicais livres que faz envelhecimento, o processo todo nosso é inflamatório. E é muito comum, meninas, a gente ter assim, a gente observar a deficiência de magnésio aí, por exemplo, quando a gente tá, vamos pensar aí, cãibra, por exemplo, uma falta de magnésio, enxaquecas, mialgia, aqueles formigamento, fraqueza, alterações de humor muito grande, a insônia, memória ruim, aquele nervosismo assim do nada, intestino preso, às vezes assim uma hiperatividade, né, aquela coisa toda, sentir nauseada, a constipação que eu falei, ansiedade, irritabilidade, taquicardia, tudo isso sinaliza uma deficiência de magnésio. Então, o magnésio, ele é fundamental, porque a gente, na menopausa, a gente tem vários sintomas, e muitos dos sintomas nossos tá ligado à deficiência, porque alterou a casa, não chegou o nutriente, a máquina começa a fazer tudo meia boca lá dentro. E aí nós temos mais uma vitamina que também é muito importante, extremamente importante para o nosso corpo, que é a vitamina B12. A B12, ela tá ligada com anemia, ela tá ligada com memória, cansaço. E o que acontece na menopausa? A gente começa a memória ruim, cansaço, né? E aí muitas vezes a gente não come a quantidade que precisa, ou o nosso corpo ele não está absorvendo a B12 como deveria. E aí a gente começa a ter vários problemas aí ligado à B12. Então ela vai sinalizar, por exemplo, ela auxilia nas nossas hemácias lá do nosso sangue, ela previne, por exemplo, anemia, ela ajuda em toda a nossa condução nervosa, do nosso sistema nervoso, mantém a nossa saúde do nosso sistema nervoso saudável. Ela reduz, por exemplo, assim, ela atua muito quando ela tá deficiência, irritabilidade, eu fico explosiva, eu fico nervosa, eu fico uau, né, aquela coisa assim. Então, assim, isso pode ser um sinal de B12 baixa. Então, ela melhora esse processo e aumenta a nossa energia. Então, também, quando eu estou com uma baixa energia, eu tenho que pesquisar como está a minha B12. E ela aumenta também muito a nossa concentração, a nossa memória, o nosso equilíbrio emocional. Então, uma B12 baixa, eu vou ficar com memória, sabe, esquecida, aérea. E o que acontece na menopausa, meninas? A gente fica assim, porque tá faltando ali matéria-prima para acudir, né? Então, é muito importante a gente pesquisar B12, por exemplo, dor de cabeça, tontura, aquela vertigem. Muitas vezes eu tô com, por exemplo, labirintite, às vezes é uma deficiência de B12, fadiga, cansaço, ela vai estar ali presente, aquele formigamento no corpo também, adormecimento. Nossa, meninas, eu vivo pegando meus gatos, e eu tenho o Linus que é peludão, e daí eu fico cheia de pelo. Quando eu vejo, tô com pelo tentando tirar. Mas eles são os amores, eu amo eles. Então, assim, sabe, aquele adormecimento nos pés, nas mãos, indigestão, assim, muito problema digestivo, aquela digestão lenta, que eu como, estufo, paro, tudo. Então, assim, a B12, ela tá ligado nisso. Por exemplo, sabe aquela pessoa, assim, que o intestino não tá funcionando, que para? Então, assim, a B12, ela ajuda nos movimentos peristálticos para expulsar as fezes. Se eu tenho uma B12 baixa, eu fico com o meu trato intestinal lento, então
para, o intestino não funciona corretamente, o meu reflexo de expulsar as fezes fica lento. Então eu fico com uma tendência maior de intestino preso. Então é muito comum isso. A própria, por exemplo, assim, falta de apetite, irritabilidade, que eu falei, fraqueza muscular, dificuldade de respirar, aquela respiração curta, tá tudo ligado com B12. E a memória, o que acontece na menopausa, meninas? A gente fica com a memória lenta, né? Não é naquela, né? Aquele up ali rapidinho, não. É aquela memória lenta. Esquece as coisas, aérea. Tem que pesquisar B12. E a B12 ela tá muito ligada também, vamos pensar em doenças cardiovasculares, no câncer, no diabetes, na osteoporose, na função imunológica, nas anemias, na homocisteína, que se eu tenho uma homocisteína alta, eu vou ter risco de infarto, de doenças cardiovasculares, de lesões lá no nosso endotélio, levando à aterosclerose, a falta da B12. Então, para fazer o ciclo da nossa homocisteína, a gente depende de B12. Então, muitas vezes, quando ela tá alterada, é porque tá faltando B12. Então, meninas, olha a importância dessas vitaminas, desses minerais aí no nosso corpo, o quanto o nosso corpo é sábio, o quanto ele é dependente, né, do que a gente está colocando. Então, quando a gente pensa aí na vitamina B12, a gente precisa ficar porque assim, ó, nenhum sintoma vai vindo além, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo, ver, nossa, será que eu tô comendo? Será que eu tô tendo quantidade suficiente desses nutrientes? Então é muito comum, meninas, a gente ter a deficiência, e aí às vezes justamente porque a minha alimentação tá ruim. E aí, se eu tivesse que escolher mais uma vitamina, qual seria que estaria no ranking aí das top do top que não pode faltar também? A vitamina D. A vitamina D, meninas, é fundamental. É importante que a gente sempre peça exames, que a gente olhe os níveis. Então, assim, uma vitamina D, vamos pensar em uma vitamina D de 30, eu tô já com uma imunidade baixa, eu já tô sinalizando um monte de problema já com essa vitamina D aí de 30, que muitas vezes a gente olha ali na referência e tá dentro da referência, mas sabe o que é um valor de vitamina D ótimo, maravilhoso, assim, top do top? É de 60 a 70, por aí, tá? Então a gente sempre tem que pedir exames para ver como está a nossa vitamina D, porque uma vitamina D baixa, ela compromete um monte de coisa, né? Então a gente tem lá primeiro uma imunidade baixa, nossa imunidade, tô com imunidade baixa, eu pego gripe o tempo todo, qualquer coisinha eu fico doente, né? Então a vitamina D tá ligada aí com a nossa imunidade. A vitamina D, ela tá ligada com o nosso humor também, né? Então, se eu tenho uma vitamina D baixa, eu vou ter um humor, uma alteração de humor aí. Ela também tá ligada com a obesidade. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Tô lá fazendo dieta, academia, tudo bonitinho. Tô lá fazendo a coisinha tudo certinho. Só que a minha vitamina D tá lá no chinelo. Aí o que acontece? Eu vou ter dificuldade de emagrecer, tô fazendo tudo certinho, mas eu não tenho vitamina D. Então aí a gente não emagrece. Eu sempre falo aqui, para você emagrecer, é uma receita de um bolo, que eu tenho que colocar os ingredientes certo. Se não coloca os ingredientes, fica meia boca, nada funciona direito. Então a gente tem que pensar aí. Então vamos pensar nas doenças cardiovasculares, por exemplo, pressão, eu tenho pressão alta, mas a minha vitamina D tá lá no chinelo. Osteoporose, por quê? Porque a vitamina D, ela ajuda, ela é o radar ali, ela ajuda a levar
o cálcio para direcionar o cálcio certo. Quando eu consumo cálcio pensando em osteoporose, ele não sabe para onde ele ir, ele não tem um radar para dizer ali que vá lá para o osso, por exemplo. Não, ele fica ali, aí vai oxidar suas artérias, vai formar cálculo, vai formar uma série de coisas, porque ele não sabe ser direcionado para o osso. Ele precisa de companheiros que leve ele, tá? E que faça a absorção. Então, quando a gente pensa no cálcio, a gente precisa de magnésio, a gente precisa da vitamina D, da vitamina K. Então, a gente precisa desses companheiros para poder levar o cálcio, para direcionar, para ele poder fazer as coisas certas. Então, ele participa muito aí na osteoporose. Não adianta eu estar o cálcio transbordando, né? E não tem vitamina D. Então, ele vai participar aí a vitamina D nas doenças cardiovasculares como um todo, na atividade física, né, na atividade do nosso metabolismo. Então, por exemplo, assim, ó, vamos pensar, eu quero emagrecer, né? Quero emagrecer, tô fazendo tudo certinho ali, comidinha, tô fazendo a atividade física, eu mudei minha alimentação, mas a minha vitamina D tá baixa. Se ela tá baixa, primeiro, ela não vai, a gente tem um hormônio que chama-se adiponectina. A adiponectina, ela tem uma função muito importante, várias outras funções, mas uma das funções, pensando em termos de gordura, é ajudar a tirar a gordura da barriga. E o que a gente vê na menopausa? A gordura na barriga começa a brotar. A gente vai perdendo a cintura, né? Vai formando os pneus ali. E a vitamina D, ela ajuda, né? Então, a gente depende da vitamina D para ativar a adiponectina para ajudar na quebra ali da gordura, tá? Para tirar a gordura. O que a vitamina, pensando aí em gordura ainda, né? O que a vitamina D vai fazer? A gente precisa da vitamina D para várias coisas, mas uma das coisas é para o nosso GH. O nosso GH é um hormônio que ele, lá quando a gente é criança, ele vai atuar lá no crescimento, e quando a gente é adulto, a gente precisa dele para queimar gordura. Então, e entre outras coisas, a gente precisa do GH. E o GH, ele é dependente de vitamina D, mas Catarina, o que o GH faz ali pensando em gordura? O GH, meninas, ele faz a quebra da gordura. Então, eu tô lá na dieta, eu tô lá fazendo tudo certinho. Então, se eu estou bem de GH, ele vai lá e quebra aquela gordura. A gente chama isso de hidrólise. Então, ele faz uma hidrólise ali da gordura para aquela gordura ser eliminada. Então, aquela gordura precisa ser quebrada, precisa ser incinerada ali, dissolvida, né? Para poder ser eliminada. E quem faz isso, essa quebra aí da gordura, que participa aí nessa quebra da gordura, é o GH. O GH, ele participa. Então, se eu estou com um pouco de GH, eu tenho uma quebra de gordura lenta. Eu não vou ter essa quebra de gordura com eficiência. E só que o nosso GH, ele é ativado pela vitamina D. Então, olha a bola de neve que vai acontecendo, né? Então, se eu não tenho GH, eu não tenho... se eu tô com baixa vitamina D, eu não vou ter GH para fazer essa quebra da nossa gordura. Aí, assim, aquela coisa, né? Nossa, eu faço dieta, eu faço tudo e não emagreço. Meu metabolismo é ruim mesmo, tem que me aceitar assim. Não, meninas, não é assim, não. Eu sempre falo, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, eu sempre falo que a gente não tá condenada a nada. Falar nisso, você já tomou sua aguinha de hoje? Já se hidratou? Então, quando você acordar, você toma já um copão d'água, uns 600 ml de água para dar acordada no corpo. Então,
a máquina nossa é muito inteligente, ela precisa de que tenha todos os companheiros, todos os ingredientes. Por isso que eu falei, é o bolo perfeito, quando você coloca os ingredientes certo. Então, se eu tô lá com uma vitamina D de 30, por exemplo, tá acudindo ali uma emergência só. Eu vou ter vários sintomas já sinalizando uma imunidade baixa. Já vou ter uma dificuldade na quebra de gordura. Então, já vai estar piorando tudo. Então, quando eu penso em emagrecer, eu preciso ver como é que tá os meus hormônios, como é que tá meus exames, para ver o que eu preciso arrumar ali para ajudar nessa queima de gordura. Então, a vitamina D, meninas, ela é fundamental. Fundamental. Então, então vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente falou da coenzima Q10, energia, magnésio, metabolismo como um todo. Lembra que ele participa mais de 400 reações bioquímicas? A B12, que envolve a parte cerebral, energia, memória, né? Doenças cardiovasculares também. E a vitamina D, né? Que é fundamental. Aí, se eu quiser também aí adicionar um outro nutriente que é muito importante também, é o ômega 3, tá? O ômega 3, quando a gente pensa na menopausa, a gente vai ficando mais inflamada. E o ômega 3, ele vai atuar nesse processo inflamatório que acontece na menopausa. Se eu estou inflamada, eu não queimo gordura, eu não absorvo nutriente, e se eu estou acima do peso, eu já estou inflamada, porque gordura é inflamação. Então, o ômega 3, ele vem ali para atuar nesse processo inflamatório. O ômega 3, ele vem para atuar na nossa insulina, então ele é um regulador da nossa insulina. Se eu tenho uma insulina alterada, uma insulina alta, por exemplo, eu não vou emagrecer, eu vou inflamar, eu vou abrir a parte de doenças aí. O ômega 3, ele atua nas doenças cardiovasculares como um todo. Então, pressão, diabetes, colesterol. Então, os triglicerídeos, né? Então, a gente melhora aí toda essa parte, né, com o ômega 3. Então, o ômega 3, ele é fundamental. Aí, quando a gente pensa assim, ômega 3 na pele, o que vai acontecendo com a nossa pele, meninas? Vai ficando enrugada, seca, sem vida, né? E o ômega 3, ele é fundamental. Existe uma diferença incrível quando você começa a tomar ômega 3, assim, uma das coisas que a gente começa a perceber, já que dá uma melhorada, é a pele nossa, melhora demais. E quando a gente pensa em ômega 3, toda a nossa parte do nosso sistema nervoso está envolvido. Então, olha quanta coisa aí que o ômega 3 atua. Então, ele também é uma gordura boa que a gente tem que estar colocando, pensando no nosso cérebro, pensando em toda essa parte cardiovascular, né, inflamatório, insulina, tudo isso ômega 3. Então, eu vou deixar aí para vocês, né, assim, de nutrientes top do top, que a gente precisa, assim, se eu tiver que escolher, né, nutrientes para tomar na menopausa. Então, coenzima Q10, magnésio, vitamina B12, vitamina D e o ômega 3. 5 nutrientes que eu dei para vocês aqui, que são assim, número 1. E é claro, meninas, que não é sair tomando, né? Não é sair tomando. Eu tenho que fazer exame, eu tenho que ver como é que tá a minha vitamina D. Eu tenho que ver como é que tá a minha B12, né? Eu tenho que ver como é que tá a quantidade desses nutrientes aí, para ver se realmente eu preciso tomar. Então, por exemplo, se eu estou muito inflamada, se eu estou numa inflamação acima do peso, é muito comum a minha B12 disparar. Ela vai aumentar a minha B12 por processo inflamatório, ela vai estar lá acima de 1000, por exemplo. Então, eu posso estar com deficiência de B12, porém eu estou inflamada, então essa B12 está lá nas alturas.
Aí, o que eu tenho que fazer? É interessante tomar? Não, eu tenho que melhorar a inflamação, apagar o incêndio, arrumar a casa, para depois entrar com a vitamina B12, meço para ver se melhorou, e aí entrar se houver necessidade. Então, o que é uma boa vitamina B12? Então, vamos imaginar que ela vai lá de 200 a 1000, na metade. Tá? Então, se eu tiver lá uns 500, 600, uns 600 ali de vitamina B12, tá ok, tá? Não preciso me preocupar em tomar B12, porque eu tô bem. Agora, eu peguei uma B12, ela tá 300, 200, ela tá ali eu preciso tomar, ela tá ali no mínimo, ela tá acudindo a emergência somente. Tá? Então é bem importante a gente observar, não é simplesmente sair aí, tá, é bom para menopausa, vamos tomando, tem que observar se tá abaixo. Vitamina D, mesma coisa. Então eu tô com uma vitamina D de 60, 70, tá ótimo, excelente, eu não preciso tomar. Agora, eu tô com uma vitamina D muito baixa, com certeza. Se eu tiver com uma vitamina D muito alta, eu vou daí fazer o contrário, eu vou fazer calcificação. Eu vou pegar o cálcio, eu vou fazer calcificação lá na minha artéria. Isso não é legal, tá? Daí pioro. Então, tudo a gente tem que ter, meninas, o equilíbrio. Não é porque é bom que eu vou sair aí tomando mega dose. Não. Eu tenho que sempre medir para ver se o meu corpo realmente está precisando daquele nutriente, porque às vezes ele não tá. Tem pessoas aquilo que eu sempre falo de individualidade bioquímica. Tem pessoas que um pouquinho que consumam, às vezes até da alimentação, o corpo aumenta ali e o corpo consegue trabalhar de boa ali sem derrubar. E tem pessoas que suplementa, que come, que não sei o que, e vai ter baixo, porque o metabolismo não está absorvendo como deveria. Então, tudo é individualidade bioquímica, não é nada assim, uma regra que tem que ser isso. Não, cada pessoa, ela tem que ser analisada como um ser único, porque cada pessoa vai agir de uma forma. Tá? Então tem pessoas, por exemplo, que determinados alimentos, por mais saudável que seja, é muito ruim, ela passa mal, não cai bem. E a outra pessoa vai precisar daquele alimento, vai ser muito bom para ela. E assim vai. Assim com relação às vitaminas e minerais. Tem pessoas que vai absorver muito mais aquela vitamina, aquele mineral, e tem pessoas que vai absorver menos, que vai precisar tomar. Então não é a gente simplesmente sair tomando, a gente tem que avaliar, se conhecer o nosso corpo, né, pra gente ver aí o que tá pegando e avaliar e pedir ajuda de um profissional, né, pra ver se há necessidade e passar o nutriente certo, tá bom, meninas? Então, fica aí o nosso bate-papo de sexta-feira, aí, e agora eu vou fazer o café pro marido, vamos treinar, e aí vamos curtir aí a sexta-feira, trabalhar, fazer acontecer, que hoje o dia tá, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá, né? Graças a Deus que a gente tem serviço, que a gente tem coisas para fazer, né? Então a gente só tem, aliás, a gente só tem que agradecer, né? Acordar de manhã e agradecer o nosso dia, que a gente tem um trabalho, que a gente tem comida em casa, né? Que a gente tem condições, né, de viver com qualidade, né? Porque muita gente não tem. Então a gente tem que agradecer tudo, não importa o que você tenha, o que você esteja passando, mas a gente tem que agradecer o que a gente tem. E aí quando você agradece, as suas coisas se multiplicam, melhoram, e aí a gente vai que vai. Então é muito importante, meninas, a gente olhar pra gente com carinho, porque eu sempre falo que a gente é a pessoa mais importante do planeta. Então é assim que você tem que se tratar. E quando você começa a se cuidar, colocar as coisas certas aqui dentro, tudo melhora. E aí você vai dar o melhor para outra pessoa, para o seu marido, para o seu filho, para os seus amigos, né? Para os seus clientes, enfim. Então, bora lá se cuidar? Então, sempre que vocês forem fazer exame, solicite esses exames aí para ver como é que tá os níveis e melhorem a alimentação.
aí melhore a hidratação, né, o seu sono, porque tudo isso tem que estar casadinho, tudo isso tem que estar em sintonia aí pra gente ficar bem. Tá? Então eu quero que vocês tenham um dia abençoado, uma sexta-feira maravilhosa aí, um dia muito legal, muito especial para vocês. E vamos que vamos, né? Vamos se cuidar, vamos se amar. Porque se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente, não. A gente precisa colocar em primeiro lugar, né? Porque daí você vai emanar esse amor e aí as pessoas vão te amar também. Mas em primeiro lugar é você. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, uma ótima sexta, um ótimo final de semana, muito abençoado, que vocês curtam muito, mas que acima de tudo vocês se cuidem, tá? Coloquem vocês em primeiro lugar, tá bom? Então bora lá, vamos se cuidar, vamos curtir esse dia lindo, esse feriado, esse final de semana aí com qualidade. Então, beijo, 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 um ótimo final de semana para vocês. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.